pessoal, meu nome é Kévia Matos, eu sou mãe e empreendedora no ramo da confeitaria. Esse canal ele tem o intuito de passar algumas dicas e receitas que você possa executar em casa com facilidade e também para quem quer começar a empreender nesse ramo, tá certo? Hoje vai uma dica super simples, mas que talvez você tenha alguma dificuldade na hora de escolher o seu abacaxi, tá? No caso, o nosso abacaxi, pela coloração dele, a gente já nota que ele tá bem maduro, tá? Mas eu vou deixar a dica mesmo assim. Quando você for a uma feira ou supermercado escolher o abacaxi e tiver dificuldade de saber se ele está maduro ou não, você vai observar as folhas da coroa dele, tá? E vai puxar. Se você puxar a folha e ela sair com facilidade, tá? O nosso abacaxi está maduro. Mas se você puxar as folhinhas de cima e sentir dificuldade em arrancar elas, o nosso abacaxi não está maduro, certo? Também quero deixar com vocês uma receita que nós utilizamos como recheio nos nossos bolos e tortas, tá bom? É o abacaxi em calda artesanal. Depois que você fizer e você experimentar, você não vai querer mais comprar aqueles em lata para utilizar, certo? Você vai precisar de um abacaxi, uma panela, uma xícara de açúcar e água. Simples, né? Então vamos à nossa receita. Depois de descascar o seu abacaxi, você pode cortar ele em rodelas ou em cubos. No caso, eu vou cortar o nosso aqui em rodelas, tá? Mas você corta como você achar melhor. No nosso caso, ele vai ser para consumo próprio, tá? Mas se for para um recheio de uma torta, de um bolo, você pode fazer ele em cubinhos, certinho? Aí você vai precisar da panela, vai acrescentar uma xícara de açúcar, tá? Pode ser o refinado ou o cristal, certo? E vamos levar ao fogo. Depois de acrescentar o açúcar na panela, nós vamos levar ao fogo médio, tá? E vamos mexer de vez em quando, até que ele se dissolva todinho, tá bom? Cuidado para não deixar esses gruminhos do açúcar aqui, nós precisamos que ele se dissolva totalmente, tá? Isso leva alguns minutinhos, tá? Isso é para deixar o nosso abacaxi com aquele sabor bem docinho, tá? E uma coloração bem bonita. Lembrando que ele fica muito parecido com o abacaxi em lata, só que a diferença é que o nosso não vai conservantes, tá bom? Então você mantém ele no fogo médio até dissolver, mexe de vez em quando, tá? Cuidando para que não fiquem os gruminhos do açúcar. E assim que ele estiver totalmente dissolvido, tá? Nós vamos acrescentar o nosso abacaxi. Então continua aí para descobrir como é que vai ficar o nosso abacaxi em calda artesanal. Depois que seu açúcar dissolveu todinho, que virou um caramelo, nós vamos acrescentar as rodelas de abacaxi ou os pedacinhos, tá? E vamos colocar a água, tá? A água, geralmente eu coloco até tapar todo o abacaxi, tá? Então você pode acrescentar água até cobrir todo o abacaxi. No início, assim que a gente coloca o abacaxi, parece que vai dar errado, tá? Porque o caramelo ele endurece e parece que vai dar tudo errado na nossa receita. Mas é exatamente assim, tá? Agora nós vamos deixar em fogo médio, tá? Fogo médio para alto. E vamos deixar agora o nosso abacaxi cozinhar nesse caramelo com a água, tá bom? Deixei o nosso abacaxi cozinhar por aproximadamente 15 minutos, tá? Vocês observem que ele ficou bem cozido, certo? E eu vou deixar uma dica bônus pra você, tá? A calda do abacaxi, você pode deixar ela para molhar os seus bolos ou tortas feitos com abacaxi, certo? Então assim, ó, se você gostou deste vídeo, se você nos acompanhou até o final e quer mais dicas e receitas, já se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho das notificações que vem muitas outras dicas e receitas legais para você fazer em casa.